Amém. A paz do Senhor a todos os irmãos que ainda eu não desejei ainda. Não é fácil estar aqui, é uma responsabilidade muito grande, mas se vocês puderam perceber, né, meu genro, Alex, perguntou essa semana sobre o que eu ia ministrar, e eu só disse para ele assim que eu estava pensando em continuar a ministração do pastor Cristiano, né, de domingo passado. O que ele ministrou domingo passado? Sobre escolhas. E Deus começou a colocar no meu coração, fala sobre as suas escolhas, testemunhe sobre as suas escolhas. E Deus foi ministrando no meu coração durante esta semana, e eu comecei a ser levada a pensar lá no início da minha vida, um testemunho inicial. Quando eu aceitei o Senhor Jesus com 13 anos, eu tinha 12 para 13 anos, e eu tinha uma vida assim bastante cheia de... às vezes tinha pensamento suicida, porque eu não me sentia amada pelos meus pais. Meus pais sempre pensavam a parte financeira, e eu desde os 13 anos fiquei em casa sozinha, com um irmão de 14 anos, então eu já senti responsabilidade sobre uma casa, sobre o irmão como filho, e isso começou a me trazer muita angústia. Com 13 anos, na escola, tinha um grupo de missionários e eles começaram a me evangelizar. Foi ali que eu conheci que existia um Deus amoroso, um Deus que me ama, porque quando falava em pai para mim, eu lembrava do meu pai. Como pode ser um pai amoroso, que tudo exige, que não traz apenas o financeiro? E isso não me trazia paz no coração. Então, mas ali, com a ministração desses evangelistas, eu passei era da congregacional naquela época, e eu passei a conhecer um Deus diferente. Eu escolhi conhecer um Deus diferente. Se vocês puderam perceber, desde o momento que o Alex começou a pôr a palavra, falar da palavra, todas as pessoas, que está relacionado nessa palavra, elas fizeram escolhas e foram bem-sucedidas. Passaram por dificuldades? Passaram. Também passei por dificuldades, nós passamos. E quando eu comecei a trabalhar com 13 anos, e eu fui para estudar à noite, conheci meu marido. Deus colocou ele no meu caminho. Eu não tinha 14 anos ainda. E Deus continuou fazendo a obra através da vida dele, na minha vida. Então, tinha outras pessoas, que quando meu pai soube que eu estava namorando Doralice, quer dizer, a gente estava conversando, ele tinha preferência para os outros candidatos porque tinha dinheiro. Mas Deus colocou no meu coração que Doralice seria aquele que Deus tinha escolhido para mim. Então, quando nós casamos, eu tinha 18 anos, nós tivemos, logo eu engravidei do pastor Cristiano, Cristiano, nosso filho, e nossa escolha foi colocá-lo na presença de Deus. Deus fez muito mais do que aquilo que a gente esperava na vida dele. Hoje a gente precisa cuidar para não se orgulhar, daquilo que Deus faz na vida dele, através da vida dele, e nas nossos filhos, nas filhas também, Deus cumpriu o propósito dele quando nós nos colocamos, como casal, os nossos filhos, todos aqueles que se agregaram a nós,
estão na presença de Deus. E nós oramos, né, todos os dias para que eles não se apartassem da presença de Deus. Todos os dias eles têm desejo de estar na casa do Senhor, têm desejo de louvar o Senhor, de estar realmente fazendo aquilo pelo qual o Senhor nos trouxe neste mundo. Temos um tempo breve neste mundo. Se a gente olhar, observar todas as coisas que estão acontecendo, nós temos medo. Mas quando nós olhamos para a palavra do Senhor, né, nós temos a certeza de que o Senhor vai estar passando junto conosco, com aqueles que escolheram andar com o Senhor. Então, nós somos felizes. Um dia um irmão chegou e falou para o meu marido assim: eu quero ter uma família como a sua. O que ele falou? Ele respondeu para ele: então faça o que eu faço. O que ele fazia? Né? Servia ao Senhor, buscava o Senhor em primeiro lugar, né? Consagrava todos os dias sua família no altar do Senhor, né? Para ele, o cuidado da família era primordial. E além da família, ele cuidava de outras famílias. Ele tinha um amor muito grande por aqueles que estavam perto dele. Então nós escolhemos, né? Escolhemos todos os agregados, né? Que a gente fala que hoje nós agregamos o Lucas e o Luan, né? Na nossa família. E nós vemos como eles, né, têm um temor a Deus, como toda a nossa família ama o Senhor e busca ajudar aqueles que estão próximos, tem esse amor muito grande. Quando o que ele falou para esse rapaz, né, esse irmão, né, que ele falou assim, ó, busque a Deus em primeiro lugar, né? É fácil caminhar com Deus? Não, mas sem Deus é muito mais difícil. E nós conseguimos ler a palavra todos os dias, né? E viver essa palavra, porque não adianta nós lermos e a palavra não fazer diferença nas nossas vidas, tá? Ele não baixava a guarda em momento nenhum em relação àquilo que era de Deus. No começo, quando eu casei, nós casamos, nós fomos para a igreja e eu comecei a questionar algumas atitudes de irmãos na igreja. Aí eu falava assim, eu não vou mais na igreja, porque onde está o amor ali na igreja? Ele falou, você não vai, eu vou. E eu fui, né, acompanhando ele, e Deus foi ministrando e tratando o meu coração, né, dizendo assim, na igreja, as pessoas que estão ali estão necessitadas como você está necessitado do trabalho do Senhor na vida, né? Do cuidado que Deus tem com você, Ele tem com aqueles que estão aqui. Então você vai ajudar o outro a crescer e o outro vai ajudar você a crescer. Então foi assim que nós caminhamos, né, diante do Senhor toda a nossa vida. Buscando o Senhor em primeiro lugar e não baixando a guarda sobre os nossos filhos, levando os nossos filhos todos os dias à igreja. E quando Deus levou, né, a Doralice o ano passado, tudo desmoronou. Parece que tudo desmoronou. Eu fiquei de 3 a 4 meses, né, que eu só chorava. E o que me levantou? O que fez com que eu, né, me reconciliasse e voltasse ao meu normal? A palavra de Deus. Eu dormia e continuo dormindo, ouvindo a palavra de Deus, né, lendo a palavra de Deus. Só isso, e o amor dos irmãos, o amor dos nossos filhos, netos, né? A gente que faz com que a gente continue, né, escolhendo servir ao Senhor, escolhendo viver. E Deus falando sempre para mim assim, olha, Ele está bem comigo,
né? Você ainda tem propósitos meus para cumprir aí. Então, todas as vezes que eu tento me desanimar, né? Eu lembro que Deus vai me levar junto, né? Que esse tempo é breve e que nós vamos nos encontrar lá nos céus. Então, é uma escolha, é difícil, mas Deus vai dando conforto, vai nos ajudando a olhar, né, aqueles que estão à nossa volta, que precisa, né, olhar para o Senhor através da palavra de Deus. Tem muita gente se suicidando, muitas situações difíceis por aí. Se eu for uma pessoa que tem o amor de Deus no meu coração, eu posso ajudar as pessoas que estão ao meu lado, né? E eu escolhi, então, ler a palavra de Deus, ouvir a pregação de servos de Deus. Isso me confortou. Deus falando sempre, você não está só. Eu estou contigo e você vai vencer como eu venci, você também vai vencer, tá? O mais importante que a gente precisa entender é qual foi o plano de Deus desde o início dele. A gente viu tantos momentos que ele tentou resgatar-nos deste mundo mal, né? E o povo foi rebelde, outros aceitaram. Então, mas o mais importante está lá em João 15:16. O que diz? Eu gostaria que vocês me ajudassem ali. João 15:16. O que está escrito lá? Não esqueça que a nossa separação é breve. O que está escrito ali? Alguém poderia ler para nós? Isso conforta seu coração? Conforta o meu coração. Por quê? Porque não foi eu que escolhi Deus me escolheu. Mas Ele me escolheu, mas eu tenho que ter a minha contrapartida. Qual é a minha contrapartida? Aceitar essa escolha. Vocês já aceitaram, né, essa escolha que Ele fez? De te amar, de te ajudar, de te fazer passar, né, por esse mundo turbulentos, né, até que Ele volte para a gente poder ter uma vida no paraíso com Ele. O que me conforta é que Doralice já está com Ele, né, já está vivendo essa vida gloriosa que nós ainda almejamos. Então, que nós possamos, né, aceitar essa escolha de Deus. Outro versículo que nos ajuda, foi falado já aqui, foi cantado, 1 João 4, 19 e 20. O que diz lá? Quem lê para nós? Isso é muito sério. Todos, né, a Bíblia fala que no final dos tempos, né, o amor de muitos se esfriaria. E esse versículo tem que estar no nosso coração. Ele precisa fazer parte da nossa vida, né? E que diz, se você disser que ama a Deus, mas odeia seu irmão, não adianta nada. Vai chegar diante de Deus e Ele vai falar, não te conheço. Então, amar aqueles, a nossa família é fácil, mas amar aquele que pisa no nosso calo, aquele que fala coisas que a gente não gostaria de ouvir, né, é difícil. Mas a palavra de Deus não dá outra escolha. Ou você ama,
ou você é mentiroso, não ama a Deus, que não vê. Então, não tem escolha. Você precisa amar a Deus, mas também ao seu irmão. Outra coisa que a palavra de Deus nos ajuda a manter firme neste mundo está em Efésios 1:7. O que diz lá? Efésios 1:7. Alguém pode ler? Isso. O que diz lá? Que Deus nos perdoou os pecados. Você aceita esse perdão ou você fica se culpando todos os dias? No começo eu me culpava, assim, eu falava: Senhor, eu não tive tempo de conversar melhor com meu marido, porque por mais que a gente queira fazer o melhor para quem está perto, nós somos humanos e muitas vezes nós erramos, nós pecamos, mas a palavra de Deus diz que nós já fomos perdoados e nós fomos libertos. Não deixe que o inimigo fique trazendo na sua cabeça que você não vale nada, que você não fez aquilo que você deveria fazer, porque Deus já perdoou, Deus conhece o nosso ser humano. Então, escolha aceitar esse perdão de Deus. Escolha amar as pessoas acima de todas as coisas. E o pastor Cristiano falou amor ágape. Esse amor ágape tem que estar crescendo cada dia mais no nosso coração. João 15:5 e 8. O que diz lá? O que precisa ali para que a gente permanecer na videira? Vocês têm permanecido na videira? Eu quase deixei essa videira, mas Deus não permitiu. Deus me amparou, né? Por quê? Porque eu escolhi buscar a palavra do Senhor. Então, nós temos que dar fruto. Se estamos aqui ainda, precisamos dar fruto. E esse fruto, né, que diz lá, 15, o 5 e o 8 foi lido também? Não? Amém. Então nós precisamos, cumprir esse propósito que Deus tem para cada um de nós neste mundo. Na Bíblia, se vocês forem pesquisar, tem 79 versículos que falam sobre dar fruto. Então nós não podemos ficar parados, ignorar aquilo que Deus quer, principalmente nesta época. Quantas pessoas nós temos falado do Senhor Jesus, né? Não importa a quantidade, mas uma pessoa que a gente leva para o Senhor, né? Já Deus se agrada, Deus se alegra e Deus vai acrescentando outras pessoas para a gente poder falar do amor dele para essas pessoas, né? Mas para nós darmos frutos, nós precisamos, né, ter o fruto do Espírito, porque por nós mesmos, quantas vezes eu disse assim, eu vou fazer isso e não consegui, eu vou fazer aquilo, não conseguia fazer, porque eu queria fazer por mim mesmo. Então nós precisamos do fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5:22. O que é esse fruto? Aqui ele fala fruto, não fala frutos, porque é do Espírito Santo. Gálatas 5:22.
Vocês são alegres? Amém? Eu não estava alegre por uns tempos passados, mas Deus restituiu essa alegria, né? Fazendo com que eu olhasse para Ele, para aquilo que Ele tem ainda reservado para mim. E você também pode estar, né, confiando nisso, porque Deus tem grandes coisas reservadas. Aqueles que Ele levou para Ele, levou porque eles já estavam prontos, né? Aqueles amados nossos estão já usufruindo dessa alegria de pertencer ao Senhor, né? Então, se nós temos dificuldade, algum desse fruto, né? Humildade, domínio próprio, né? Amar, Deus dá. Deus nos ajuda a amar como Ele nos ama. Quando Ele foi para a cruz, Ele não reclamou em momento nenhum, né? E nós temos reclamado da situação que nós estamos vivendo, das perdas que nós estamos tendo? Não, porque Deus sabe todas as coisas, porque nós oramos e o propósito de Deus era estar, né, com o Doralício lá junto dele, porque era melhor para ele, né? Amém? Nós somos capacitados cada dia, né? Deus nos ajuda a nos tornarmos fortes, permanecer. E essa palavra está lá em Mateus 13, 23. O que diz lá? Amém. Você é esse solo fértil? Você está todos os dias, né, falando com Deus que você quer ser um solo fértil, aonde Ele pode fazer com que você cresça espiritualmente, que você dê fruto para Ele, porque por nós mesmos nós não conseguimos, amados. Nós precisamos depender do Senhor. Colossenses 1, 9 a 12, o que diz lá? Amém? Então, Deus é que nos capacita. E nós oramos uns pelos outros. Quem que estava fazendo ali? Paulo, né? Orando por aqueles que Deus tinha dado salvação para aquelas pessoas que ele falava, que ele andava, né? E ele estava preocupado. Ele dizia: oro todos os dias. Amados, não é para meu orgulho, não quero ser orgulhosa, porque muitas vezes a gente, né, acha porque faz algumas coisas, a gente faz como aqueles fariseus lá que falavam, mas tem orado, né? Sei que os nossos filhos também, né, que estão aqui, o Cristiano, a pastora Cristiano, a pastora Fabiana, tem orado por cada um dos seus filhos, por cada um da sua família e tem orado por vocês. Eu continuo orando ainda pelos irmãos que ficaram lá em Cascavel, porque lá Deus, né, trabalhou muito no meu coração. Naquela igreja em Cascavel foi onde eu cresci bastante, pude conhecer o que é realmente o amor de Deus através dos irmãos, através dos pastores lá. E nós só permanecemos porque um ora pelos outros e porque nós escolhemos buscar a presença de Deus diariamente.
Então, o que nós podemos pensar em todas essas escolhas que nós fizemos e que vamos fazer ainda até a vinda de Jesus? Você crê que você foi escolhido pelo Senhor? Amém? Então, e você aceitou essa escolha? Seja na tristeza, na alegria, né, que nós estamos passando aqui, nós precisamos aceitar que Jesus, que Deus nos ama acima de qualquer coisa e não abrir mão da palavra de Deus que nos instrui a cada dia, tá? Amém? Se você tem essa certeza, você começa a buscar o Senhor. Senhor, eu estou dando fruto, né? O fruto é interno. Se você não tem o fruto interno, porque você não consegue exteriorizar esse fruto. Então, eu lembro que eu casei, eu ainda tinha muitas coisas para ser tratadas. E uma delas era a mágoa. Eu tinha muita mágoa do meu pai, por causa da maneira como ele tratava a minha mãe. E eu sempre falava com meu marido assim: se você fizer comigo aquilo que meu pai faz com a minha mãe, eu tô fora. E Deus um dia me confrontou. E um pastor falou para mim assim: Cleusa, você precisa perdoar seu pai e você precisa pedir perdão. Eu falei: como eu vou pedir perdão? Eu não fiz nada. Mas ele me levou a aquela palavra lá. Se você fez, ou você precisa primeiro liberar perdão para aquilo que seu pai, para que Deus possa tratar a vida dele. E você precisa pedir perdão pelo sentimento que você nutria em relação ao meu pai. Quando eu era nova, eu tinha vontade que meu pai trabalhava de caminhão, de motorista, que ele se acidentasse na estrada. Esse era o meu desejo, porque todas as vezes que ele chegava em casa, ele só trazia tristeza, né? Ele batia na minha mãe, ele tinha assim pensamentos assim que não era de Deus. E Deus colocou no meu coração. Aí eu falei assim: pastor, eu não tenho vontade de fazer essa oração, mas como a palavra de Deus me diz que eu preciso fazer isso, eu vou obedecer a palavra de Deus. Quando eu obedeci a palavra de Deus, algo tremendo aconteceu na minha vida. Eu comecei a ver meu pai como nunca eu tinha visto. Um homem que precisava do amor de Deus. Um homem que também veio de uma família tumultuada. E ele precisava do amor. E eu comecei a amar meu pai. E tirou aquele peso do meu coração. E Deus começou a trabalhar na minha vida. Começou a trabalhar na vida do meu pai. Então é assim que nós precisamos viver. Escolher viver, né, aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Deus tem o melhor para a sua vida, né? Deus tem o melhor para nós e nós muitas vezes escolhemos. O pastor Cristiano falou assim: eis que coloco diante, falou do versículo, né, que coloco diante de ti a bênção e a maldição. E muitas vezes a gente não percebe que a gente está escolhendo a maldição pelas atitudes do nosso coração. E quando nós escolhemos, né, ser direcionados pelo Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo, quando a gente faz alguma coisa que não está de acordo com a palavra, o Espírito Santo já fala: isso não vem de Deus. E nós temos a oportunidade de estar, né, confessando e retornando àquela santidade que Deus espera que nós tenhamos até a volta dele. Amém? Então essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Então eu gostaria que neste momento, né, cada um de nós começássemos a pensar quais foram as escolhas que eu fiz. Quais as escolhas que eu estou fazendo agora? Essas escolhas agradam ao Senhor? Ou está me tirando da presença de Deus?
né, para podermos enfrentar esses dias que vêm por aí. Amém? Vamos estar, então, vou dar os minutinhos para cada um estar, né, falando com o Senhor. Oh, Pai, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor Deus. Queremos, Senhor Deus, ser usados por Ti, ó Pai. Muitas vezes, Senhor Deus, nos faltam palavras, Senhor, para expressar o Teu amor, Senhor Deus. Mas a palavra do Senhor, que nós já lemos, que nós já ouvimos, ela vem, Senhor Deus, fazer a diferença nas nossas vidas e vem nos lembrar, Senhor, que somos Teus filhos e que o Senhor nos ama e que o Senhor nos carrega no colo em cada situação que nós não podemos enfrentar, Senhor. Pai, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor fala de várias maneiras aos nossos corações, ó Pai, de acordo com aquilo que nós necessitamos, Pai. O Senhor conhece cada irmão, Senhor, que está aqui nesta igreja hoje e que está, Senhor Deus, assistindo essa live, Senhor. Que eles, cada um, Senhor, possa sentir a Tua presença, Senhor. Possa sentir, Senhor Deus, que o Senhor ama cada um, que o Senhor está interessado em cada um, ó Pai. Sabemos que teremos lutas, mas o Senhor está conosco, ó Pai. Pai, que nós possamos fazer boas escolhas, Senhor. Escolher andar sempre nos Teus caminhos, ó Pai. E fazer a diferença, Pai. Porque muitas pessoas estão perdidas neste mundo, Senhor. Não sabe como orar, Senhor. Não sabe como Te buscar, Senhor. E o Senhor já tem nos ajudado, Senhor, a crescer espiritualmente um pouco, Senhor, que podemos repartir com esses irmãos, com essas pessoas que ainda, Senhor Deus, não Te conhece verdadeiramente, ó Pai. Pai, abençoa cada um e que nós tenhamos uma semana, Senhor, segundo o Teu propósito, segundo a Tua vontade, Pai, em nome de Jesus que oramos. Amém.